Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua linda família, o seu dia, que você experimente mais e mais do Senhor, viva a glória dele, desfrute do favor do Senhor. Em nome de Jesus. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É a palavra do Senhor. Quem é que está falando? Aquele que fez o céu e a terra. É lindo isso aqui. Olha como ele fala. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor. O que é para você fazer? Clame a mim e eu responderei. Simples assim. Você clama e eu respondo. Aí alguém vai dizer assim, ai, bispo, mas eu estou orando. Não, não, não. Às vezes você está acreditando mesmo, inclusive assim, de forma sincera. Você está vivendo um engano sincero. É uma mentira sincera que você está orando. Mas você está debatendo, está questionando, está murmurando e chama isso de oração. Por que você não solta tudo? Solta tudo. Aquieta o coração. Não estejais inquietos por nada. Lança no Senhor toda ansiedade. Não é porque eu estou diante. Não, acalma. Acalma. Esse problema não vai te matar, não vai destruir. Não, não. Muito pelo contrário. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então, ele quer que você aquiete. Ele está aqui falando. É o Senhor está falando com você. Clama a mim. Clama. Conversa comigo como um filho está falando com o seu papai. Fala com o pai. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Fala com ele, clama a mim. Clama, conversa comigo, me adora. Se renda aos meus pés, descansa, entra no descanso do seu Abba. Ele tem o poder de tudo, o poder sobre tudo. Ele tem o controle de todas as coisas. Não porque disseram. E o que Deus disse? Não porque, sabe, se eu não conseguir isso, vai acontecer isso. Não, Deus tem o controle de tudo. Você não está desamparado. Você não foi desamparado, desamparada. Ele está falando com você. Clama a mim. Eu vou responder. Se renda a mim. Coloca a sua confiança, não a sua ansiedade, que te leva a reclamar, a murmurar, a espernear. Não. Coloca tudo nas minhas mãos, com calma, com tranquilidade, com coração quebrantado. Aquieta o teu coração, aquieta. Clama a mim, eu responderei e direi a você coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Você clama e você vai viver em Deus aquilo que hoje é desconhecido para você. Ele vai revelar, ele vai se revelar
na sua vida de uma maneira que você não conhece. Você vai ver coisas que você não estava vendo. Você vai entender coisas que você não estava entendendo. Quantas vezes? Ali, com o Senhor, parada, sabe, na minha poltrona ou de joelhos na beiradinha da minha cama. O Senhor me revelou coisas assim, insondáveis. Eu entendi coisas que estavam ocultas. Ele me abriu caminhos que eu nunca imaginei. Então, tudo que temos que fazer é correr para Ele, com o coração inteiro. Aquieta. Clama o Senhor. É o que Ele está falando. E Ele está garantindo aqui pela palavra. E a palavra é como fogo, é como martelo. Ela não volta vazia. Ele vela por ela. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos dele mais altos. E a gente pensa uma coisa, Deus vem e surpreende. Então você clama e Ele te responde. E traz revelações profundas. E fala aquilo que você não conhece. Revela coisas tão grandiosas que você nunca chegaria lá sozinho. Clama a Deus, clama. E Ele vai te responder. Foi isso que Jacó fez. Ele fez um voto com o Senhor. A história é linda. Ele está fugindo do irmão, ameaçado de morte. Tinha enganado o pai para receber a bênção da primogenitura. E ele só tem um cajado. Aí ele para em Betel para pernoitar. E o travesseiro dele foi uma pedra. E quando fala da pedra, está apontando para Jesus. Olha onde ele colocou a cabeça dele. Colocou em Jesus. Ele teve uma visão. E o Senhor falou para ele, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você e eu vou cumprir tudo que eu prometi. Aí ele desperta e percebe que o Senhor, aquele era a presença, Deus estava ali. O Senhor está aqui. Essa é a casa do Senhor. É a presença dele era real. Óbvio. O avô dele já tinha levantado um altar ali. Aquele lugar tinha uma marca espiritual. Uma herança espiritual poderosíssima. E aí, ele faz um voto, Senhor. O Senhor cuida de mim. E eu vou ser dizimista fiel. E, enfim, ele se compromete com Deus ali, com a vida dele, os recursos dele. E a gente sabe que ele viveu momentos desafiadores debaixo da liderança do Labão. Mas foi muito produtivo. Ele cresceu muito. E o Senhor permitiu que ele ficasse ali por 20 anos. Ele precisava ser trabalhado. E muitas vezes o Senhor vai permitir que a gente fique num lugar difícil para trabalhar camadas profundas. Uma cegueira que você não vê, por isso que é cegueira, né? Você tem uma sinceridade, mas é um engano sincero. E Deus cuidou dele. Ele foi fiel ao Senhor. Ele foi diligente, cuidando dos negócios do sogro, que era tio, e era patrão também. E era um homem que não era honesto, não era correto. Mas foi importante. Porque ali Deus foi trabalhando exatamente o problema
do Jacó, né? O nome dele Jacó é enganador, usurpador. E o Senhor foi trabalhar o caráter dele, para depois mudar o nome dele. E o Labão trocou o acordo, mudou o acordo salarial com ele 10 vezes. Ó, vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho. E foi mesmo. Ele cuidou assim com excelência. Ele foi dedicado. Tem os detalhes do quanto ele foi dedicado. Mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Está vendo? É isso aqui. Vem para cá, vem para a palavra, corre para cá. Por favor. Tira o olhar da perseguição, da injustiça, do problema, da aflição. Vem para a palavra. Fala com Deus. Olha para quem pode resolver. Deus permitiu que ele vivesse tudo isso para extrair o melhor dele. E ele cuidou do rebanho do Labão. Ele foi um excelente funcionário. Mas o Labão era um aproveitador. Ele usava as pessoas, ele usou das filhas, ele não estava nem aí, aquele tipo de gente que comercializa tudo. Era um comerciante, ele só visava lucro. Só isso. E não importava quem ele ia usar, explorar, desde que os interesses dele fossem atendidos. Esse era Labão. Mas o Jacó também foi um sujeito que trapaceou. E Deus estava trabalhando o caráter dele. E colocou ele debaixo da liderança de alguém que era pior do que ele. E não deixou ele sair de lá, não. E esperava o quê dele? Que ele agisse de forma diligente, excelente, que ele fizesse o melhor dele, com responsabilidade. E qual era o resultado? O que ele recebia do Labão? Mais trapaça. Toda vez que o Labão percebia que ele estava tendo um pouquinho de lucro, ele ia lá e mudava o acordo. Ele não tinha palavra. Labão não tinha palavra, porque ele visava lucro. Opa, Jacó tá ganhando. Não é para ele ganhar. Ele fazia o acordo já com a ideia de que o Jacó não ia ter sucesso. E quando ele percebia, porque a bênção de Deus estava sobre Jacó. Quando ele percebia que o Jacó estava tendo resultado, ele mudava para atrapalhar tudo. Mas olha só, por favor, deixa Deus ministrar o seu coração. Ele não pode. Ele tentou prejudicar de todas as maneiras o Jacó. Mas lembra que deitado na pedra, ele viu a glória de Deus, ele recebeu uma palavra de Deus, ele se comprometeu ali com o Senhor. E Deus honrou a palavra dele. E não permitiu que Jacó fosse prejudicado. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, porque os acordos que o Labão fazia com Jacó era só para prejudicar mesmo. Mas não importava o acordo. O favor estava sobre o Jacó.
A bênção de Deus estava sobre Jacó. E o que vinha para prejudicar, beneficiava. O que o Labão fazia para prejudicar o Jacó, virava em favor do Jacó. Nada que ele fizesse tinha poder de prejudicar o Jacó. Então aprenda a confiar no Senhor. Corre para Ele, clama a Ele, Ele vai te responder e vai mostrar para você a glória dEle. Incomoda o Labão tentando prejudicar, pesar, oprimir, humilhar. Você está vendo que o sujeito está fazendo de propósito, mas aquieta. A pergunta é, o que Ele está trabalhando na minha vida? Por quê? Se Ele está permitindo isso, tem um propósito. E o propósito era de trabalhar o caráter do Jacó, mas também de mostrar para ele e para nós, porque o testemunho ficou aqui. E Paulo falou que tudo que foi escrito para nos ensinar. Ficou aqui registrado. Que quando você está escondido em Deus, está aliançado com Deus, o ímpio pode dar cambalhotas, meu filho. Pode plantar bananeira. O ímpio pode fazer, assim, de tudo para te prejudicar, que ele não vai poder. Se a bênção do Senhor está sobre a sua vida, tudo que Ele fizer vai contribuir para o seu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aquieta seu coração. Porque o que parece que vai te prejudicar, não vai. Que vai arrancar algo de você, não vai. Por fim, Jacó saiu mais rico que Labão, de forma inexplicável. Não dá. Se for tentar fazer conta, você não vai conseguir. Por isso você tem que confiar no trabalhar de Deus. O próprio Labão falou para ele, eu vi que quando você passou a trabalhar, lidar com os meus negócios, depois que você chegou aqui, Deus tem me abençoado por sua causa. E tudo que o Labão tentou fazer foi um tiro no pé. Porque voltou em favor, tudo que ele tentou fazer contra o Jacó, voltou contra ele e a favor de Jacó. Por quê? Porque se Deus abençoar, abençoado você será. Ponto. Então, mudou para me prejudicar. Não vai prejudicar. Ele mesmo disse, mas ele tem me feito de tolo. Tem gente que quer fazer a gente de tolo mesmo. Tem gente que trabalha para tentar nos desmerecer. Tem pessoas que nos tratam dessa maneira, né? Como nós fôssemos assim, insignificantes. Mas e daí? Nós temos Deus. Nós temos Deus. Deus está trabalhando grandeza em nós. E nós vamos passar no teste e vamos dar a resposta certa. Mudando meu salário 10 vezes. Ele nunca cumpriu acordos. Contudo, Deus não permitiu. Deus não permitiu. Deus não permitiu que ele me prejudicasse. É a palavra para o seu coração. Aquieta. Deus não permitiu que o Labão prejudicasse Jacó. E Deus está falando ao seu coração. Mas esse cara não tem palavra. Porque isso aqui, deixa cada um que sabe de si. Está nas mãos de Deus. Você não está nas mãos do Labão. O Jacó não estava nas mãos do Labão, ele estava nas mãos de Deus. E por mais que o Labão tentou prejudicá-lo, não pôde. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o meu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados.
E se ele dizia, as que têm listas serão meu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listas. Foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Por favor, fica com a palavra, corre para a palavra. Que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Desse jeito. Abençoando todo novo acordo. Simples assim. Ele mudava o acordo, Deus abençoava, porque não importa que acordo, importa a bênção de Deus. Você ouviu? Para de se preocupar com coisas menores. O que eu e você precisamos é da bênção de Deus nas nossas mãos, nos nossos negócios, na nossa vida. Simples assim. Você só precisa do favor de Deus. O que Jacó tinha. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listas e eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. É isso que você tem que dizer. Deus está chamando aqui, ó. Está falando seu nome. Diga, eu estou aqui, Senhor. Pode falar, que o teu servo ouve. Então ele me disse, olhe e veja, que todos os machos que fecundam o rebanho têm listas, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que o Labão lhe fez. Então o que o senhor está dizendo? Ele está mandando olhar para o Labão? Não. Olhe e veja como você deseja, sonha, precisa. E mais, eu estou vendo o que o Labão está fazendo. Você está achando que eu não estou vendo? Eu estou. Mas ainda tem um propósito. Não se preocupa com Labão. Não se preocupa com Labão. Eu não estou abençoando você? Não se preocupa. Olhe e veja as suas vitórias, a palavra se cumprindo, seu rebanho prosperando, seus negócios avançando, porque o problema da tua vida não é Labão. Você só tem que ter a bênção do Senhor na sua vida. Com a bênção do Senhor, não importa acordo, qualquer um vai ser abençoado. Você ainda não entendeu isso, não? Qualquer um. Tudo que o Labão fez para prejudicar o Jacó, voltou contra ele mesmo. Porque a bênção estava na vida do Jacó. E todos os novos acordos beneficiavam o Jacó. Porque para Deus não importa acordo de homem. O homem não cumpriu com o acordo dele, se a bênção está na sua vida, o ímpio não cumpre. Ele não cumpre, você fica aí. Dá para chorar aqui, meu Deus, o Labão. Tira o olhar de Labão. O Labão, ele é assim mesmo. Ele não cumpre. E daí? Ele não cumpre acordos. E daí? Deus cumpre. Ele vela pela palavra dele para cumpri-la. E se ele prometeu, e ele tinha prometido para Jacó que seria com ele, foi. Então Deus está falando com você. Tira o olhar do que não tem relevância nenhuma e coloque em Deus, na promessa. Para de se preocupar, que e agora que a bênção vai continuar fluindo do mesmo jeito. E agora, o que eu vou fazer? E agora que o negócio vai crescer ainda mais. Simples assim. Porque o favor de Deus está na sua vida e não na vida do Labão. Tentaram prejudicar o Neemias de todo jeito, para que aquela obra não fosse concluída. E puderam. Sambalate, Tobias, Gesem, puderam. Ameaças, terrorismos, puderam parar a reconstrução das muralhas? Não. Por quê? Porque o favor de Deus estava lá. E o que ninguém conseguiu por 120 anos, em 52 dias,
aquela obra gigantesca, de forma milagrosa, foi concluída. Nós estamos nos 52 dias. Focaliza o alvo certo. Clama a Deus e Ele vai te responder. Busca a Deus, que você não tem nada melhor para fazer. Confia no Senhor. Porque não há ninguém nem nada que possa prejudicar aquele que carrega a bênção do Senhor na vida dele, o favor do Senhor na vida dele. Levanta, levanta, levanta com fé, porque você sabe que Deus está falando com você. E Ele está mandando você olhar para o lugar certo. Tira o foco do acordo não cumprido, do Labão, do não sei o quê. E simplesmente olhe e veja como você sonha, deseja, segura tuas vitórias, crê que o favor de Deus está na sua vida, a bênção do Senhor está com você. Vai falar com Deus, confia nele, porque você vai crescer mais agora do que antes e nada vai prejudicar você. A bênção do Senhor está na sua vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida e peço que essa palavra tenha colocado luz no entendimento de cada pessoa que está orando aqui agora. Que essa pessoa, Senhor, tire o olhar do problema e coloque no Senhor, na sua palavra, que ela clame. O Senhor está dizendo, eu te respondo e eu trago coisas grandiosas, insondáveis que você não conhece. O Senhor está aqui prometendo. Eu vou trazer para você o que você não conhece. É o Senhor dizendo, para de temer. Ninguém pode prejudicar você ainda que lute. 10 vezes Labão tentou prejudicar Jacó e não pôde. E a orientação foi, olhe e veja como você sonha. Não olha para Labão, olha para a promessa. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse de todas as vitórias, mudanças e definições. Eu oro para que eu deixe um povo forte, focado na promessa. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância, é o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, e onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha possuído os corações, que eu deixe um povo vestido dela, firmado, ousado, corajoso, seguro, voltado para o Senhor, para a promessa, e não para Labão, para os acordos não cumpridos. Não. Cada um vai olhar para o Senhor. Vai olhar e ver suas vitórias. Peça a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje, casa firme. Que dia maravilhoso. Levante-se. Vem, aproveita, clama, busca o Senhor de todo o seu coração. Nós não temos nada melhor para fazer. Oi, aproveita o seu período sabático e busca a Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Sexta-feira, o terceiro jejum dos 52 dias, domingo, batismo, e vamos de glória em glória. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.